Bom, pessoal, bem-vindo à videoaula número 4, nossa videoaula que fecha esse curso sobre diálogo das fontes e o direito sindical. E nessa videoaula nós vamos tentar explorar alguns casos concretos, algumas decisões judiciais e fazer uma discussão desses casos concretos à luz dos aportes hermenêuticos e epistemológicos que nós oferecemos nas videoaulas anteriores. Então, aqui a ideia é de examinar a dinâmica, portanto, da hermenêutica sindical, a dinâmica da hermenêutica sobre temas envolvendo o direito coletivo do trabalho e o direito sindical. Essa é a proposta que a gente apresenta agora para vocês nessa videoaula. Bom, é claro que nós não podemos começar a discussão dos casos concretos sem falar, talvez, na mais importante decisão que foi tomada de repercussão no direito coletivo e no direito processual coletivo do trabalho, que é exatamente essa decisão em que o Supremo Tribunal Federal reconhece, claro, a partir de algumas decisões monocráticas, o Supremo foi construindo uma discussão dentro do plenário, no sentido de que o artigo 3º o inciso 3º do artigo 8º da Constituição não limita a atuação dos sindicatos aos casos autorizados por lei. Nós já falamos lá desde da segunda videoaula, da videoaula número 2, e que a ideia da limitação da atuação do sindicato como substituto processual tinha muito a ver com a própria cultura jurídica sindical brasileira, que, a par de reconhecer e oferecer soluções e instituições jurídicas que causaram e promoveram muitos avanços, de outro lado também, dentro da ideia de modernização conservadora, apresentou muitas contradições. Uma delas foi a ideia de que o sindicato, uma vez autorizado a substituir processualmente os seus sindicalizados, atuaria de maneira excessivamente ampla e causaria aí um desequilíbrio nas relações coletivas de trabalho. Essa foi digamos assim, o elemento de desconfiança, a projeção de insegurança jurídica que estava ali, digamos, subjacente à própria discussão do artigo, perdão, a discussão que desembocou na súmula 310. E é bom a gente perceber que muitas vezes as discussões que são travadas nas decisões que nós lemos não são necessariamente as decisões que trazem todos os elementos subjacentes a essas interpretações. Há muito que fica nas entrelinhas, há muito que não se revela. E o papel do pesquisador é fazer uma análise de campo investigativo mais complexa e qualificada e tentar identificar. E quando você faz uma transversalidade de saberes, ou seja, quando você pega o direito constitucional, o direito processual, a sociologia do trabalho, e os elementos da ciência política, quando você faz essa junção, você percebe que os movimentos são movimentos que, de certa maneira, mostram alguma coerência entre esses domínios, e, no caso concreto, exatamente no sentido de que a expansão de cidadania e a partir do direito do trabalho, a expansão da atuação do sindicato como ator protagonista no direito coletivo do trabalho, foram instituições, ou foram expansões que sofreram um grande controle. Então, nesse caso, nós tivemos aqui uma decisão importante que acabou influenciando a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ainda que na prática isso não tenha trazido grandes mudanças, porque quando essa decisão veio, eu acho que os que fazem o curso e acompanham o mundo sindical perceberam isso, essa decisão veio já numa época de maior controle inflacionário no Brasil. E uma das questões que mais centrais no estudo do sindicato no Brasil é exatamente o fato de que todo o crescimento, ou boa parte do crescimento dos sindicatos no Brasil tem muito a ver com a cultura de mobilização em torno de reajustes salariais. Então, assim, quando a economia se estabiliza, a capacidade de mobilização dos sindicatos também cai muito, porque nós não temos uma tradição de debate na base dos sindicatos sobre temas mais complexos,
mais complexos, como, por exemplo, a introdução de tecnologias, a robótica nas indústrias. Então, assim, a Revolução Industrial a Revolução Tecnológica, perdão, foi algo pouco, que sofreu pouca influência dos movimentos sindicais, porque havia, como disse, muita dificuldade cultural mesmo de mobilizar a base em torno desses temas. Então, quando essa ampliação da substituição processual veio, já veio num momento de bastante refluxo na mobilização sindical, em termos de lutas reivindicatórias. Então, o TST, logo depois da estabilização dessa jurisprudência no Supremo, o TST vem, essa decisão do incidente de uniformização, e o TST, então, cancela a súmula 310, que era o que bloqueava uma ampla atuação do sindicato como substituto processual. Então, aqui há, portanto, do ponto de vista da hermenêutica, há o reconhecimento muito tardio, de 88 para 2003, no caso do TST, da força normativa da Constituição. Quer dizer, o inciso 3º, artigo 8º, só encontra o seu alcance 15 anos depois da promulgação da Constituição, que mostra que a Constituição, apesar de um documento extremamente importante, não se realiza no dia seguinte. Essa é uma discussão na hermenêutica constitucional já bem conhecida. A Constituição, como diz Conrad Hess, estabelece uma pretensão de eficácia, mas a eficácia constitucional depende, em grande medida, de um esforço individual e coletivo das sociedades, quer dizer, de realizar os valores e as regras constitucionais, o que Conrad Hess vai chamar de vontade de Constituição. Então, aqui, a vontade foi expressa pela luta dos sindicatos junto ao Supremo para mudar a jurisprudência do TST. E essa luta foi recompensada, ainda que tardiamente, mas foi recompensada com o cancelamento da súmula 310. Bom, esse terceiro caso é, de certa maneira, um desdobramento do primeiro. Aqui mostra, com cores vivas, como o conservadorismo vai tendo resiliência, ou tem resiliência, em todos esses processos hermenêuticos que a gente está acompanhando, no que se refere à construção da efetiva tutela protetiva ou de uma hermenêutica tutelar do direito coletivo do trabalho, do direito individual do trabalho. Aqui a discussão é a seguinte: tudo bem, o sindicato tem ampla liberdade, então, para propor ações como substituto processual. Ok, mas peraí, isso não significa que o sindicato possa executar essas decisões. E que não significa que o sindicato tem que fazer a liquidação dessas decisões. Isso aí é um problema de cada um. Ora, se nós considerarmos que a substituição processual tem como pressuposto evitar que o trabalhador se exponha individualmente e, portanto, coloque sua situação funcional em posição de fragilidade diante do empregador, e por isso que o sindicato atua em substituição processual, dizer que isso só funciona na parte de conhecimento é uma contradição. Então, foi preciso aí que o Supremo Tribunal fosse novamente, reiteradamente, provocado para dizer, e disse, em 2015, em repercussão geral, somente em 2015, portanto, há muito pouco tempo, e que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Ora, nós sabemos que a autorização do substituído aí, como as autorizações em geral, são sempre exposições, digamos assim, arriscadas que o trabalhador faz diante do empregador. Então, aqui, veja como continua, desde 88, uma luta para a concretização de um direito processual coletivo do trabalho que dê ao sindicato o protagonismo que ele recebeu em 88 para atuar processualmente na defesa dos interesses da categoria que representa. Aqui não é uma... Eu creio que esse exemplo ainda é melhor do que o primeiro, porque o primeiro as pessoas já meio que assimilaram.
Mas este exemplo aqui, ele mostra como a modernização das nossas instituições é sempre uma modernização conservadora. Ela vai sempre limitando onde é possível limitar, até que esse bloqueio seja novamente superado. Então fica a lição aí que a jurisprudência, os casos concretos nos apresentam. Perdão. Bom, esse caso 4, talvez seja, na minha pesquisa, pelo menos na pesquisa que eu fiz, é o único caso em que a expressão diálogo das fontes aparece na jurisprudência do TST. É o único caso que eu conheço. Na pesquisa que a gente coloca lá na ferramenta, lá no site do TST, se a gente colocar lá diálogo das fontes, só aparece, em termos de acórdão, só aparece esse aí. E é curioso, porque se você vai na jurisprudência do STJ, já é uma teoria que tem uma aceitação muito maior. Isso também mostra que no direito do trabalho, pelo menos na justiça do trabalho, a hermenêutica ainda sofre muitos bloqueios. Ainda há uma grande barreira dessa ideia de modernização conservadora. Há muitas barreiras para o avanço e o reconhecimento da validade de algumas teorias. Enquanto lá o consumidor, por exemplo, é muito mais tutelado em termos hermenêuticos, aqui o trabalhador, veja só, lá o consumidor é um sujeito social que está comprando, adquirindo bens ou serviços. Aqui nós temos um trabalhador que está vendendo sua força de trabalho. É um nível de humanidade que está sendo tocado muito maior. No entanto, a gente às vezes vê no direito processual, no direito coletivo, no direito individual do trabalho, muito mais dificuldade de criar uma tutela de feição mais próxima dessa necessária proteção que o ser humano merece. Mas isso também responde, como disse desde o começo das nossas videoaulas, isso responde também à cultura jurídica brasileira, onde o trabalho humano ainda é um elemento, no discurso, na narrativa oficial, é um elemento constitucionalmente central. A Constituição brasileira ela é um documento antropocêntrico, né, como gosta de dizer o ministro Aires Brito. Mas a realidade é que na microfísica hermenêutica, para aqui fazer uma ponte com Michel Foucault, na microfísica hermenêutica, nem sempre é assim. Então, nesse caso concreto, aqui julgado pela terceira turma do TST, há aqui um diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e o processo do trabalho, para assegurar a condição de ação coletiva da ação de cumprimento. Essa ideia de que a ação de cumprimento, que, claro, lá nos anos 40, quando a ação de cumprimento foi pensada, não se falava em ação coletiva, não se falava, portanto, em aplicação de preceitos das ações coletivas, como, por exemplo, a tutela de direitos individuais homogêneos. Então, assim, essa proteção dos direitos individuais homogêneos pelo sindicato ainda sofre muita resistência que você não vai encontrar tanto no direito processual civil, mas no processo do trabalho a gente encontra muito isso. E do ponto de vista do direito processual sindical e da hermenêutica sindical, isso é muito grave. Por quê? Porque muitas vezes o sindicato precisa proteger uma comunidade definida sobre um litígio que tem um tronco comum. Isso define o interesse individual homogêneo como sendo um direito meta-individual. Mas há muita resistência ainda a isso. Então, aqui nesse precedente, julgado em 2015, o único que eu encontrei com a referência de diálogo das fontes, o TST entendeu que se aplicaria aqui um diálogo complementar, um diálogo recíproco de influências. Ele não usa exatamente essa técnica, mas é essa técnica que ele está usando aqui. Ele não está tirando o artigo 872 de cena, da CLT, que fala de ação de cumprimento. Ele está dizendo que o artigo 872 precisa ser compreendido à luz do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui é aquela técnica das recíprocas influências. Tá? E veja, recíprocas influências de duas leis especiais. Uma lei trabalhista, artigo 872 da CLT, e uma lei especial, Código de Defesa do Consumidor. Então, duas leis especiais estão oferecendo um diálogo recíproco de influência.
Interessante esse caso. Bom, aqui é aquele caso que eu mencionei na videoaula número 3, tá? Quando a gente falou um pouco do diálogo das fontes, a gente mencionou aqui esse exemplo, que é o exemplo que o TST acolhe a ideia de manifestação tácita, né? Manifestação implícita do suscitado para que um acordo, perdão, para que um dissídio coletivo possa ter trânsito no tribunal do trabalho. Não precisa que o sindicato suscitado concorde expressamente, desde que ele não se insurja contra o ajuizamento. Na primeira vez que falar em juízo, o tribunal entende que essa ideia implica, portanto, aceitação. Essa situação implica aceitação. E aqui, naturalmente, o que a gente vai ter é um diálogo entre essa regra que arranca da Constituição, é uma regra bastante específica do processo do trabalho, do processo constitucional do trabalho, que fala em comum acordo, mas não define como é esse comum acordo. Aí aqui, a Justiça do Trabalho entendeu que é possível um diálogo entre o parágrafo 2º do artigo 114 e o direito comum. O direito comum, inclusive, isso acontece também no direito do trabalho, que aqui assegura que reconhece um lugar dos acordos tácitos. Então, o acordo tácito ele tem juridicidade, ele tem validade jurídica, ele está dentro da normatividade do ato jurídico, e aqui, portanto, o acordo poderia ser um acordo também tácito. Veja, aqui embora o tribunal não diga, não mostre, não revele isso, apenas diz o seguinte, e aqui eu destaco essa expressão, né? O tribunal diz, é interpretado, o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, diz o tribunal, é interpretado de maneira mais flexível, no sentido de se admitir a concordância tácita na instauração da instância, desde que não haja a oposição expressa do suscitado na contestação. Aqui essa expressão, de maneira mais flexível, flexibilização, eu chamo a atenção de vocês para isso. Essas expressões são expressões que refletem uma espécie de eufemismo, uma figura de linguagem que esconde por trás de si a falta de revelação hermenêutica do que está sendo feito. Assim, não é dado ao tribunal ser flexível sem uma base hermenêutica. Aqui, por exemplo, quando nós entregamos uma decisão dessa para um observador, um leitor, que não estuda a hermenêutica, que não está versado propriamente na hermenêutica, ele vai entender que o tribunal aqui se arvorou no direito de ser flexível ou não, se arvorou no direito de dizer o que é o texto constitucional. Quando, na realidade, o que está presente aí, e a meu juízo, o tribunal está correto, tá? O tribunal juridicamente é defensável a solução que o TST encontrou, o que aí, gente, é um exercício hermenêutico do diálogo das fontes, é dizer, nós não podemos examinar uma atitude jurídica da parte e concordar ou discordar com um ato praticado pela outra parte, ignorando todo o arcabouço do que a ordem jurídica oferece em termos de produção e validade dos atos jurídicos. Então, eu não posso dizer que só tem um tipo de manifestação de vontade. Essa é a questão. Como é que você manifesta a vontade? Olha, se eu preciso extrair do texto constitucional a vontade de ter um acordo ou não, eu estou falando de manifestação de vontade. Como é que eu vou examinar uma manifestação de vontade? No direito, na ordem jurídica, só há um tipo de manifestação de vontade? A resposta é não. A forma expressa ela pode ser verbal, pode ser escrita, e você tem a forma tácita. Então, todas essas formas de manifestação de vontade são válidas. O que aqui o TST fez foi um diálogo das fontes. Mas está escrito na decisão que é diálogo das fontes? Não. Essa é uma consideração hermenêutica que o intérprete pode fazer. Então, eu posso dizer, à luz da metodologia do diálogo das fontes, que esta decisão adota a recíproca influência de fontes no direito para dizer que a manifestação de vontade que sugere a expressão como um acordo no artigo 114, parágrafo 2º, não é única. Ela não é apenas uma manifestação de vontade prévia ou escrita. Pode ser uma manifestação de vontade superveniente e tácita. Essa é a ideia. Bom, aqui um outro caso também que nós já adiantamos um pouco nas videoaulas anteriores,
mas a mim me parece extremamente importante pensar a teoria do conglobamento como uma teoria edificada sobre a metodologia ou abordagem do diálogo das fontes. Então, a teoria do conglobamento é bastante desenvolvida nas obras do professor Maurício Coutinho Delgado e amplamente acolhida na jurisprudência do TST, diga-se de passagem. E quando a gente fala da jurisprudência do TST, a gente também já pode antever que isso também repercute e reverbera na jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho, mas dizia que essa teoria, amplamente aceita no TST, é uma teoria que tem, ou que pode ser justificada e pode ser pensada a partir do diálogo das fontes. Por quê? O que nós temos aqui é uma discussão de instrumentos coletivos que se sobrepõem num caso concreto, e aqui a opção e a definição da escolha de um instrumento elimina o outro instrumento. Então, é preciso ver que aqui há uma escolha, é possível dialogar com várias fontes, mas é preciso escolher uma fonte, porque não é possível ficar pensando direitos de fontes que nós já escolhemos. Então, aqui a escolha seria da fonte. Então, vamos dizer, o teoria do conglobamento sugere que se escolha, dentro de critérios racionais, que se escolha uma fonte. Então, a minha fonte vai ser essa convenção coletiva aplicada a essa categoria de trabalhadores. Então, aqui é um limite que existe quanto a fazer uma espécie de miscelânea, de cruzamento de direitos, porque a teoria do conglobamento busca trazer também algum tipo de segurança jurídica. Então, se presume que um determinado documento coletivo observe as particularidades de uma determinada categoria. Isso vai justificar também, dentro de um cenário maior, a opção pelo acordo coletivo no lugar da convenção coletiva. E aqui, gente, é interessante porque é preciso compreender que a confrontação de fontes precisa ter algum tipo de margem de segurança jurídica, sob pena de nós construirmos um direito tutelar extremamente fragmentado, que também não é interessante. E não pode ser, por exemplo, um direito tutelar que viole a boa-fé na realização dos atos normativos não homogenéticos autônomos, ou seja, a construção de regras autônomas como acordos coletivos, elas têm que partir de uma boa-fé. Não é possível que também aqui se observe, se saia pensando, para esse caso eu vou pegar a CLT, para esse caso eu vou pegar o acordo coletivo, nessa situação eu vou pegar uma convenção coletiva. Isso também não é diálogo das fontes, tá? Porque aqui é preciso ter uma certa integridade do direito. É preciso que o direito aqui observe o que as categorias escolheram fazer. Isso tem uma repercussão. Portanto, diálogo das fontes, este exemplo está aqui mais por conta disso, não é a possibilidade de a gente pegar aquilo sempre que é o melhor. Em alguns casos, especialmente quando a gente fala de normas autônomas, isso não traduz segurança jurídica. Bom, aqui eu trago uma discussão no STJ bastante interessante e uma discussão que está hoje também, até coloquei uma nota em paralelo aí no Supremo, e eu acho uma discussão muito útil para vocês que estão fazendo a especialização em direito sindical, que é essa questão do alcance territorial das decisões e ações coletivas. Aqui também há uma presença forte do conservadorismo processual diante da autonomia que foi dada, ou pelo menos da maior autonomia que foi dada aos sindicatos pela Constituição. Assim, em 97, uma lei federal limita a decisão em ações coletivas ao território jurisdicionado pelo órgão prolator da decisão. E como essa lei lá fala em associação, né, essa discussão, inclusive, do ponto de vista da associação, também já está sendo superada pelo Supremo nesse recurso extraordinário 1.101.937, que é o tema da repercussão geral 1075, já, inclusive, maioria para considerar a inconstitucionalidade, eu acho que no artigo 16, 19, mas eu acho que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Do ponto de vista do sindicato,
o STJ já tem firmado posição de que uma ação coletiva não limita seu alcance à jurisdição territorial do órgão promotor da decisão. Então, essa decisão também é bem interessante. Esse caso mostra que o exame da lei da ação civil pública diante da própria natureza da atuação do sindicato na defesa dos interesses dos seus associados. Esse caso também é bastante interessante para revelar a complexidade da hermenêutica no direito coletivo do trabalho, no direito coletivo processual do trabalho, na linha do que está sendo feito também no direito, no microsistema coletivo processual civil. Aqui, em relação ao desmembramento de sindicato, essa é uma questão, por exemplo, que é muito complexa, né? É uma discussão, não sei se vocês tiveram aí no curso uma disciplina só para discutir isso, mas é uma discussão muito complexa, assim, de raízes sociológicas muito profundas. Mas tem prevalecido no TST a ideia de que, garantida a base sindical do municipal, o desmembramento é possível. Então, isso é uma aplicação direta da ideia de liberdade sindical do artigo 8º, 2º da Constituição. Então, aqui, a técnica é a técnica da supremacia constitucional. Como disse, é uma jurisprudência que vem se formando muito, muito forte, mas é preciso que a gente aqui não trabalhe apenas com a discussão hermenêutico-normativa. É preciso que a gente abra aqui campo para uma pesquisa empírica para verificar realmente os ganhos que as categorias desmembradas têm conquistado. Porque aqui, se a gente partir de um texto muito clássico, problema do Sindicato Único do Brasil, de Evaristo Moraes Filho, é possível uma discussão aqui, saber se categorias profissionais muito fragmentadas, elas têm a mesma força. Eu não sei se esse caso aqui é o caso do pessoal de farmácia. Aqui, um dos casos que eu prestei para vocês era o desmembramento do Sindicato de Comerciários no Sindicato de Trabalhadores em Farmácias, que é um tipo de comércio considerado, reconhecido pelo TST como específico. É preciso que a gente veja esse tipo de posição hermenêutica também no contraste com outros tipos de saberes e de pesquisas. Até que ponto a especialização, o desmembramento excessivo de categorias torna a categoria mais forte na negociação. Mas, do ponto de vista do desmembramento em si, é sólida a jurisprudência do TST no sentido do desmembramento, desde que respeitada a unidade mínima do município. Já me encaminhando aqui para o final dessa videoaula, trouxe para vocês aqui exatamente o caso dos comerciários e dos empregados de drogarias. Então, aqui mais um exemplo para vocês entenderem essa dinâmica do direito coletivo no âmbito do TST. O que é adotado aqui é o princípio da especificidade. Só que, assim, as decisões elas não mostram muito bem onde essa dissociação de categoria estaria fundamentada. Mas, como disse, aqui nós precisamos reforçar ou fortalecer pesquisas de outros viéses, de outras abordagens, porque somente reconhecer isso, talvez, no mundo sindical tão complexo, com interesses, às vezes, pouco republicanos, muitas vezes, eu acho que é muito superficial nós apenas encontrarmos na possibilidade do desmembramento a defesa de que isso sempre é necessariamente melhor para o progresso de uma hermenêutica tutelar do direito do trabalho coletivo. E, claro, todo direito coletivo ele é inicialmente um direito que envolve categorias, mas na ponta de todo o processo, o que se imagina é a geração de direitos subjetivos individuais. Então, todo direito coletivo tem como pano de fundo a proteção dos indivíduos que estão ali. Então, é um direito também que dialoga com o direito individual. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa última videoaula. Eu espero que o curso tenha trazido algumas contribuições hermenêuticas para vocês. Fico à disposição da escola e de vocês. Esse material que foi produzido vai ser disponibilizado para vocês. Nele há o meu contato.
e fico à disposição de todos para um debate, para tirar dúvidas, para receber críticas, que esse modelo de ensino precisa dessa abertura também, para que a gente fique à disposição de forma assíncrona para contribuir com o restante da formação de vocês nesse curso. Então, eu ficarei por aqui, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para um debate assíncrono, mas um debate muito profícuo. Era isso, muito obrigado.